Galerinha, o negócio é o seguinte, é quase inacreditável, né, que a tua internet, que cada clique que tu dá no teu computador está relacionado com o fenômeno que eu vou descrever agora. Olha que interessante. Imaginem aqui dois meios, meio A e meio B, não, X e Y. Lá está a reta normal e lá vem um raio de luz. E este raio de luz sofre o seguinte desvio. Alguma colocação? Índice de refração menor, velocidade maior. Legal. I e R, nitidamente, ó, se o raio tivesse continuado em linha reta, certo? Seria aquela pontilhada. Então ele se afastou da normal, porque o ângulo aumentou. Se o ângulo aumentou, é porque a velocidade aumentou. Então o N é menor. O N do Y é menor que o N do X. O material Y é mais refringente, olha que bonito. Mais refringente do que o X. Show de bola. Vocês concordam que nessa situação, se eu aumentar ainda mais o ângulo I, o ângulo R deve aumentar também? É, né? Porque ele tem que ser maior, não tem? Ele tem que ser maior que o I, né? Se eu aumentar o I e esse continuasse igual, uma hora eles iam se igualar. Faz sentido eles se igualar? Não, porque a refração ocorre porque mudou o material. E se mudou o material, a luz vai se comportar de maneira diferente. Tá beleza, galera? É intuitivo ou não é? Outra, aqui ó, se eu diminuo esse ângulo, o que acontece com aquele ali? Tem que diminuir também, né? Ele continua sendo maior que o I, mas ele dá uma diminuída. Tudo bem para vocês? Pera aí, se este ângulo aumenta, este tem que aumentar, porque ele sempre será maior que aquele, devido ao comportamento físico desses materiais, tipo vidro e ar, água e ar. Bom, vocês devem então concordar comigo que se eu aumento esse, aumenta esse. Vai chegar uma hora que eu aumentei tanto o ângulo I está tão grande que o ângulo R vai chegar no seu maior valor possível, que seria esse caso. Cara, esse caso ele é bizarro de ver no laboratório. Tu quase não acredita nele. Tu pega uma luzinha vermelhinha, um laser daquele, né? Bota lá, tu faz geralmente de baixo para cima, tu faz da água pro ar. Aí tu pega o laserzinho lá, bota lá num potinho, hermeticamente fechado e bota a luzinha. A luzinha sai do aquário, tu deixa a sala escura, bota uma fumacinha lá para tu ver a luz sair do aquário. E tu mede o ângulo de incidência e o ângulo de refração, sem problema. Tu percebe que o ângulo de refração é maior do que o de incidência, porque a velocidade da luz no ar é maior do que na água. E aí tu vai lá e muda o ângulo. E tu vê que o ângulo muda. Tu verifica que a lei de Descartes está funcionando, bem feliz. E tu aumenta o ângulo aumenta. Chega uma hora que o ângulo é tão grande que a luz não passa mais para o ar. É bizarro porque o ar é transparente, caramba. E a água é transparente. E a luz se recusa a ir para o ar. Ela na hora de ir para o ar, ela não, e ela fica presa na superfície. A luz fica bem na superfície do ar e da água. A superfície de separação, ela fica avermelhada. E tu olha para baixo, não tem luz. Tu olha para cima, não tem luz. E a superfície vermelha. É essa situação. Essa situação, como o amigo já adiantou, é o famoso ângulo, porque esse aqui é o caso limite. Como assim, professor, caso limite? É o momento limite para ocorrer refração. Ainda está refratando, desculpa a demora. Se aumentar mais ainda o ângulo, vai ter reflexão total? Isso, é isso que é o bacana. Se o ângulo é aumentado um pouco mais que o ângulo limite, em vez de a luz refratar, ela sofre um outro fenômeno, que é reflexão. O que é meio bizarro é porque tu esperava que a luz fosse penetrar, porque são dois meios transparentes, ela simplesmente se recusa a penetrar. Ela se reflete e não se reflete de qualquer maneira. Ela sofre uma reflexão com 99% de retorno. Quer dizer que 99% da energia que incidiu volta naquele raio refletido. Quando a gente fala em reflexão em espelho, nós estamos falando de reflexão da ordem de 70% no máximo. Então essa reflexão tem um nome justo. É a reflexão total. Nome justíssimo. Porque reflete para valer. E já que é reflexão, meus queridos, não se esqueçam, obedece às leis da reflexão. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Beleza, galerinha? Cuidado.
São duas as condições para ocorrer reflexão total. Quais são essas duas condições? O ângulo de chegada tem que ser maior que o ângulo limite, que o ângulo do caso limite, que é chamado de ângulo limite, já que esse aqui é o caso limite, aquele ali recebe o apelido de ângulo limite. Se o ângulo de chegada for menor que o limite, refrata. Se for igual ao limite, refrata no caso bizarro. E se for maior que o limite, aí sim, reflexão total. Mas não basta ser o ângulo de chegada maior que o limite. Primeira condição tem que ser essa aqui, ó. A luz tem que aumentar, a luz tem que ir de um meio menos refringente, desculpa, de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Ela tem que aumentar de velocidade, ela tem que ir para o cara de n menor. Senão não tem nem chance. Porque senão ela vai querer aproximar da normal, né, gente? Eu quero dizer o seguinte, ó. Se eu pegar dois meios, alfa e beta, e a luz chegar e se aproximar da normal, pode aumentar esse ângulo o quanto tu quiser. Pode deixar ele em 89,999, que ainda vai penetrar. Concorda comigo? Porque o ângulo diminui. Então, mesmo que esse ângulo fosse altíssimo, penetraria. Faz sentido, não faz? Para poder voltar, para a luz poder voltar, ela tem que estar se afastando da normal. Ela tem que mostrar o desejo de voltar, senão não tem jeito. São duas as condições para ocorrência de reflexão total. Quais são elas? Meio menos. Tem que ir para o meio menos refringente, tem que aumentar de velocidade, condição 1. E o ângulo de chegada tem que ser maior que o limite, tem que ser as duas. Uma delas não sendo obedecida, não ocorre reflexão total. Aí o indiano chega e pensa: porra, vou dominar o mundo. Vou dominar o mundo, o indiano pensou. Vou fazer um fiozinho feito de dois materiais transparentes. Só que eu vou fazer o material transparente dentro ter uma velocidade menor do que o material transparente fora. Então aqui eu vou pegar um N maior, menor velocidade, portanto, né? E aqui a casca desse fiozinho, bem fininho, fio de nylon, pescaria, por exemplo. E aqui em volta eu vou colocar um N menor, porque o N menor significa velocidade. Assim, se eu pegar um raio de luz e jogar dentro desse fio fino, transparente, tipo um fio de nylon de pescaria, o que vai acontecer? Aqui está a reta normal que separa o meio A do meio B, certo? Como a velocidade vai aumentar, o ângulo... Como a velocidade vai aumentar, o ângulo vai aumentar. Mas como esse ângulo de chegada é grande, vai ocorrer reflexão total. E outra reflexão total, e a luz vai sair lá pela outra bundinha do fio, andando na velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que existe. É isso, eu vou fazer um fio transparente que faz a luz caminhar por dentro dele. Ele acabou de inventar a fibra ótica. O problema é que ninguém sabia o que era fibra ótica, ninguém nem sonhava em imaginar em usar fibra ótica. E ele começou a produzir fibra ótica, fibra ótica, fibra ótica. Todo o dinheiro dele, fibra ótica, fibra ótica. Pô, o cara está fazendo fibra ótica, o que é isso? Ah, é um fiozinho assim, assim, assim. Para que serve? Por enquanto para porra nenhuma. Mas o mundo todo vai usar. E fibra ótica, 10 anos depois de fibra ótica, começam a surgir as primeiras pesquisas que mostram que realmente fibra ótica é humilhante comparado com fio de cobre. Fio de cobre é o lixo, fibra ótica é a glória. Por quê? Porque o fio de cobre, se tu enrolar no planeta, pegar um fio de cobre, enrolar na volta no planeta Terra, botar uma lâmpada numa ponta, pegar outra ponta na tomada e botar na tomada, tu bota na tomada e senta e faz um café, porque vai demorar uns minutos para a lâmpada acender. Beleza? Se tu pega a fibra ótica e dá 7 voltas no planeta Terra, 7, não é uma, 7 voltas, e bota uma luzinha na bundinha de uma delas, conta, pisca o olho 10 vezes, ou conta até 1, faz assim 1, aí tu olha para outra bundinha, vai estar acesa a lâmpada. Beleza? Tu tá entendendo o que eu tô te falando? Porque se tu for dar uma volta no planeta Terra com fio de cobre, vai demorar minutos para a informação atravessar o planeta, uma volta. A fibra ótica, 7 voltas no planeta, em 1 segundo ela completaria essas 7 voltas, aproximadamente. Tudo bem para vocês? Então fibra ótica é o canal. Se hoje tu vai no Google, digita lá alguma coisa e tem a informação, né, 1 milhão de citações daquele nome que tu quis em 0,19 segundos, é porque aquele computador teu da tua casa está conectado com o da tua provedor da internet, que está conectado com fibra ótica com os computadores do Google
em vários centros mundiais, Europa, Estados Unidos, certo? Então essa informação foi lá na Europa ou nos Estados Unidos, foi pesquisada em computadores de registro lá e foi retornada tudo isso em 0,19 segundos, 0,30, 0,40, dependendo da velocidade da tua conexão, certo? Então tu vê que loucura, né? Às vezes a gente acha que uma ideia idiota de física, uma sacada autista aqui na física não vai ter reflexo na nossa vida, né? Mas tem reflexo na nossa vida em tudo que tu pode imaginar. Então hoje, se nós estamos do jeito que estamos, é porque um monte de doente teve um monte de sacada de teoria maluca de matemática, de física, de biologia, de química, né? E sem esses malucos, entre aspas, aí, que estudam de verdade, que usam a ciência a ferro e fogo, nós não estaríamos na época das trevas ainda. Eu cheguei a comentar com vocês a respeito do que estava falando do meu filho, sobre matemática, cheguei a comentar, e ele falando, pai, agora já não é mais, sei lá quais, ele gostava de algumas matérias antes, né? Agora ele está gostando de biologia e de geografia, e história. E ele falou, mudou as matérias que eu gosto na escola. Aí eu falei, que bom, né? Que bom que seja assim, né? Que tu gosta um pouco de uma, um pouco de outra. E aí eu, claro, sempre tento puxar um pouquinho para matemática, né? Óbvio, né? Tento contaminar ele com o bichinho da matemática, demorou de morder. E aí eu falei para ele, né? Na matemática um dia tu ainda vai gostar bastante, porque às vezes a gente não enxerga ela sendo aplicada na nossa vida e tal, por isso que não é tão legal. E aí eu falei para ele, tem até um filósofo japonês, que eu estava lendo numa revista de cálculo que tem aqui, que diz, né? Os matemáticos se vangloriam das acrobacias mentais que fazem e nada tem a ver com a sociedade isso, né? Certo? O filósofo japonês soltou essa, coitado. E aí quando eu falei isso, ele, mas que absurdo! Me deu até um alívio, né? Nessa de 9 anos, enxergando a matemática na vida, né? Isso é bacana. Porque às vezes as pessoas não entendem que prédios não existiriam, que casas do jeito que são não existiriam, que lâmpada não existiria, telefone, a roupa que tu usa não existiria, as cadeiras que tu senta não existiriam. Porra nenhuma da sociedade existiria. Isso é porque inventaram a equação de segundo grau, isso é porque inventaram a derivada integral, isso é porque um monte de louco inventou um monte de teoria sobre matemática que é absolutamente útil na nossa vida e na vida de todo mundo. Só que os poucos que estudam esse cálculo, essa matemática de verdade, é que realmente respiram no mar de pessoas que não entendem nada do que está acontecendo na vida e que acham que as coisas menos importantes da vida são de fato importantes, certo? E é por isso que eu gostaria que vocês aprendessem. Tu vai ter que estudar muito alguma coisa para poder respirar no mar de ignorância que hoje veio, certo? Então cuidado, gente, a física e a matemática estão em todos os lados. Se tu não dominar pelo menos o mínimo disso, tu acaba viajando e não entendendo a realidade. Fibra ótica, invenção de indiano que hoje todos nós usamos o dia todo. Não lembro o nome do cara, mas o Google sabe. Vamos procurar o inventor da fibra ótica. Galerinha, uma outra coisa que eu ia falar para vocês. Manda, meu querido. Qual é a maior... Fibra ótica. Fala, meu querido. Qual é a maior velocidade da internet atualmente? Olha só, cara, isso é muito relativo dizer. Porque uma empresa, né? Tu imagina sei lá, um quartel-general, vamos imaginar o Pentágono ou a NASA, né? Eles são a própria internet, se tu for pensar de uma certa forma, né? Então é por isso que é difícil mensurar isso, ou as centrais do Google, né? Então a internet dos caras eu não sei nem falar a velocidade, porque é absurda. Se hoje nós aqui temos 100 mega no colégio, e nas casas das pessoas nos Estados Unidos, o cara tem isso há 5 anos atrás, o cara tem em casa 100 mega, né? Então no Japão o cara hoje tem 150, 200 mega na casa dele e não é algo caro, é algo viável, certo? É algo, em alguns casos, gratuitamente, né? Que também é algo que tem que se pensar, eu sou contra gratuito. Não dá para ser gratuito. Da onde é que vai vir? O nosso imposto que vai pagar a nossa internet, certo? Aí tudo bem, né? Mas a gente tem que primeiro se preocupar, vamos aplicar o imposto direito. E se aplicar o imposto direito, não precisa ter internet de graça. Aí pode ser tudo privado, porque se aplicar o imposto direito, as escolas seriam tão boas que, meu Deus, as pessoas sem precisar pagar, né, seriam doutores e mestres, e teriam muito dinheiro, e venderiam seu conhecimento por um preço justo e poderiam pagar por tudo privado, né? E aí talvez tudo sendo privado a gente pode dizer, serviço ruim, não quero, vou contratar o outro. Serviço porco, sai fora seu merda, eu quero aquele lá. E quando é o Estado que faz, tu senta na graxa. O vadio trabalha para o Estado e fala, sou concursado, não posso ser jogado para fora, para a rua. É um vadio, não faz merda nenhuma, fica vadiando no serviço o dia todo, e nós aqui pagando o salário do cara sem poder fazer, porra, privatiza tudo.
Eu sou neoliberal, privatiza tudo. Exceto saúde, escola e transporte. Aí pronto, privatiza. E a saúde, tu não privatiza tudo, porque tu tem que controlar a brincadeira, mas libera para a iniciativa privada começar a fazer concorrência. Aí tem ultrassom ali, tem ultrassom aqui, tem ressonância lá, e tu pega o mais barato e o melhor. Lei do mercado, é assim que as coisas funcionam, é assim que o povo começa a ter acesso às coisas, com privatização, por incrível que pareça, né? Porque a competição é que geralmente leva. O mundo tá aí, né? Se tu for estudar economia, tu vai ver que não tem jeito. O Stuart Mill, ele provou, com um estudo de 100 anos na Inglaterra, ele provou que quanto mais, né, empresas fabricando o mesmo objeto temos, menor é o preço, melhor é a qualidade, mais o povo se beneficia. Quando existe monopólio, dá merda, certo? Isso é uma coisa que vocês vão acabar aprendendo em economia. Vamos lá, vamos ver o que o Google falou da fibra ótica. Eu não sei se é possível traduzir. Vamos ver ali, a gente já está com ela na bala na agulha ali. Narinder Singh Kapani. Reticências. Ó, é um físico indiano conhecido como inventor da fibra ótica. Kapani. Pronto. O sobrenome do cara já está dito. Ô galerinha, olha só. Vamos estudar mais atentamente esse caso aqui, ó. Me ajudem, por favor, aplicando a lei Snell-Descartes daqui para cá. Vamos ver o que vai acontecer? Aplica a lei Snell-Descartes, aquela do N lá. N de chegada é o NX. Vezes o seno de chegada, que a gente chamou de L. NY, N de saída. 90, seno de 90, que é o seno de saída, não é isso? O NX, certo? Eu vou pegar, tá multiplicando, passa. Então o seno do ângulo limite vai ficar NY sobre NX e o seno de 90? Quase. 1. Então olha só, calcular o seno do ângulo limite é fácil pra caramba. É só fazer uma divisão dos índices de refração. De quem por quem? É o N de saída dividido pelo N de chegada, concorda comigo? Porém, tem uma outra maneira de tu decorar como é que se calcula esse seno. Eu não recomendo, tá? Eu recomendo que tu saiba aplicar a lei Snell-Descartes aqui. Pronto. É só aplicar a lei Snell-Descartes no caso limite. Acabou. Tu acha o seno do ângulo limite. Esse é o caminho certo, o caminho bonito. Mas vai que dá um desespero. Cara, meu Deus, não sei usar a lei Snell-Descartes. Como é que tu calcula o seno do ângulo limite? O seno não é o maior número possível para seno, não é 1? A matemática não nos ensinou isso? O maior seno que existe vale 1, não é isso? Então, para isso aqui não dar maior que 1, tem que ser o n menor dividido pelo n maior. Então, pronto. É sempre o n menor dividido pelo n. É assim que se calcula o seno do ângulo limite. Sabe qual é o risco de tu decorar isso? É que vai que o cara sacana vai lá e dá uma situação onde a luz está assim, ó. A luz está assim, pronto. Foi do meio 1 para o meio 2. Aqui era 45 graus e lá é 30 graus. Certo? E te pede, calcule o seno do ângulo limite de 1 para 2. Se tu só decorou que seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior, tu vai lá, faz a conta, responde bem feliz. Enquanto era para ter respondido, não existe. Por que não existe ângulo limite de 1 para 2? Porque o raio está se aproximando da normal. A velocidade está diminuindo, o ângulo diminuiu. E nós acabamos de ver que a primeira condição para existir reflexão total é que o raio de luz se afasta da normal. Por isso que é perigoso decorar que o seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. Porque aquela fórmula ali você vai calcular. Mas não quer dizer que ele exista. Beleza? Ou seja, só existiria ângulo limite se fosse do meio 2 para o meio 1. Concordam comigo? De qualquer forma, vamos ver. Aplicando a lei Snell-Descartes daqui para cá primeiro. N1 vezes seno de 45 é igual a N2 vezes seno de 30. Tudo bem para vocês? N1 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a N2 vezes 1 sobre 2. Corta os dois. Aí olha só. O N1 está multiplicando, passa... Raiz de 2 é igual a N2 sobre N1.
Se eu fosse calcular o seno do ângulo limite através da fórmula que nós acabamos de ver, seno do ângulo limite, pela primeira fórmula seria o n de saída sobre o n de chegada, não é isso? O n de saída é o n2, o n de chegada é o n1. Esse valor, ó, n2 dividido por n1 dá raiz de 2, que é 1.4, 1.41 aproximadamente. 1.4 deu maior que 1. Isso indica que não existe ângulo limite. Deu maior que 1, não existe isso. Beleza? Então se tu fez a conta bonitinho, se tu aplicou a lei de Descartes e faz a conta, tu percebe. Se tu só decorou que é o n menor sobre o n maior, tu vai perceber o seguinte, ó, já que é o n menor sobre o n maior, é o contrário. Para inverter aquilo ali, ficaria n1 sobre n2 é igual a raiz 1 sobre raiz de 2, que racionalizando, raiz de 2, aí tu acharia n menor sobre n maior. Como n maior sobre n menor está dando igual a raiz de 2 sobre 2, então é o ângulo limite. Então o ângulo limite é 45 graus, o que é um total absurdo, olha ali, está 45 graus no condicionado. Ou seja, 45 graus é esse, que ângulo limite é esse? É quando a luz vier do meio 2 para o meio 1. Então cuidado com a decoreba. Decorar que é n menor sobre n maior só não resolve. O cara não pode esquecer que para ocorrer reflexão total tem duas condições. Quais são as condições? Isso, e de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou velocidade aumenta, ou se afasta da normal. E a segunda? O ângulo de chegada tem que ser maior que o ângulo limite. Obedecer essas duas leis, vai ocorrer reflexão total. Show de bola. Muito bem. Então olha só, essa última aula do volume 3, volume 3, última aula do volume 3, falava de reflexão total. Olha ali o perigo, ó. Não acredito, o cara nem avisa o e-mail, agora fiquei ofendido. Ele nem deduziu a fórmula do seno do L, ó. Ele só botou ali n menor sobre n maior, aquilo ali é muito perigoso. A gente mostrou que não tem nada demais, que é só aplicar a lei de Descartes. Falou da fibra ótica, e aí começa a falar dos prismas de reflexão total. Show de bola, eu vou falar então dos prismas de reflexão total e dar por encerrado o volume 3. Estou muito emocionado, estou muito emocionado. Aí próxima aula a gente faz a tarefa e a bicuda do volume 3 pode ocorrer. Eu vou dar a bicuda do volume 3 porque aí acaba minhas apostilas. E aí se elas explodirem não tem problema.